Meu nome é Odair, sou conselheiro gestor da UBS Lausanne e pertenço ao Conselho da Vila Amália. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Já tivemos a oportunidade de ter uma entrevista com essa pessoa sensacional e que novamente nós temos aí essa grande oportunidade de revê-la e contar muitos fatos curiosos com o seu novo olhar. Patrícia Berger, gratidão, muito obrigado. Eu que agradeço, Kenny. Patrícia, você vê que coisa interessante? Hoje, a parte de empoderamento da mulher, porque eu tenho 70 anos, então eu vivi uma época em que você tinha lá as mulheres, os meninos e tal. Depois, quando começou a ver que elas conseguiam trabalhar nas mesmas coisas que os homens, né? E até parte pesada assim de carregar mala e tudo mais, né? Então, as mulheres passaram a ter mais respeito, né? Começaram a ter direito à voz, começaram a ocupar posições de destaque que antes era só de homens. Eu achava interessante assim, eu fiz engenharia. Então, engenharia era assim, 95% era homens, né? Mas as mulheres eu via que elas conseguiam se destacar bem, né? E quando eu lecionei para serviço social, eu gostei porque era assim, eram 95% mulheres, né? E poucos homens. Sim. E ao longo do tempo eu fui aprendendo assim, o que tem de diferente na hora que eu sempre tive funcionárias mulheres, né? Na contratação. Aí eu fui estudar e vi que é o seguinte, o homem, né, quando é garoto, eles dão um carro. Então o homem aprende a brincar com a garagem, tá? E as mulheres é a casinha. Então ela já vê o todo, né? Então na casa tem os quartos, tem a parte lá de a cozinha e tal. Então a visão dela é diferente, enquanto do garoto é a garagem, tá? E ao longo do tempo, depois aí, adolescente e adulto, é assim, o homem quando vê a mulher, ele vê a mulher quando está vindo e quando está indo embora. É isso. Agora sim, a mulher quando vê o homem, ela já vê o traje, já vê como que a pessoa se vê, a apresentação dele, já tem uma ideia mais ou menos de quanto que ele ganha, alguma coisa da classe social, consegue ver isso muito rapidamente. Então, sim, esse olhar é muito interessante e ele ajuda empresarialmente muitas coisas também, tá? Então eu fico muito feliz quando vejo uma pessoa como você, que já teve, já trabalhou aí em condomínios, uma tarefa difícil, que eu fui síndico também de prédio, então a gente já sabe como que a bucha, né, acontece. É verdade. Tá? E que você, com esse olhar aí o síndico é duro porque assim, ó, não dá para agradar todo mundo. Então você tem que fazer a coisa pela maioria, né? Sim. Eu me recordo que uma vez, eu cheguei na reunião, tem sempre a ordinária e a extraordinária. Sim. Aí uma vez uma senhora lá chegou para mim e disse, escuta, o que é reunião ordinária e o que é reunião extraordinária? Aí eu falei assim, reunião ordinária que não tem nem cafezinho. Eu expliquei para ela que tem a ordem e a outra que acontece quando, né, existe uma necessidade. Mas assim, você tem que procurar agradar todo mundo. Sim. Né? Mas uma coisa que eu chegava assim e falava assim, pessoal, reunião tem hora para começar, tem hora para acabar. Nós vamos nos assuntos normais. Quando eu notar que está sendo repetitivo, a gente passa para os assuntos. Depois que acabar a reunião, a gente pode voltar. Sim. Tá? Sim. Outra coisa, o que está na pauta nós vamos falar. Aquilo que está fora da pauta não vai ser nessa reunião. A gente pode conversar um pouquinho, pode marcar uma outra extraordinária. Sim, sim. Então, só que para isso tem que ter assim, um tipo de jogo de cintura, sim, porque tem muita coisa, a gente não pode se sentir ofendida disso daí, né? Então eu já imagino que você deve ter passado, né? Então, mas eu fico muito feliz agora que você, com esse olhar diferente, esse olhar voltado às questões públicas, tá? Está
vai nos ajudar muito nessa parte política. Eu queria que você sozinha falasse um pouquinho disso aí. Tá. Sobre mulher no universo masculino, eu nunca tinha ouvido um olhar masculino sobre a mulher do jeito que você falou. Achei. Mas é interessante, né? É interessante, né? Nós mulheres, a gente olha do nosso lado. Eu desde pequena, é muito interessante isso. Eu lembro que eu tinha uns 8 anos e eu tinha uma professora que eu gostava muito. Eu tinha 9 anos, na verdade. E ela vinha de carro. E naquela época, quando eu tinha 9 anos, não havia muitas mulheres que dirigiam. Isso foi em 1979. E poucas mulheres dirigiam. E aí eu olhava e falava assim, eu vou querer dirigir. Porque ela foi uma inspiração para mim. Era aquela mulher, ela abria, eu lembro que ela abria a porta do carro e ela usava um salto, uma calça cigarrete, e ela era toda elegante e dava aquela boa aula e eu me inspirei. Aí tinha uma propaganda também na televisão era da Dinisfat, de absorvente, e era sempre livre, o absorvente da mulher ativa. Aí tava meus primos, todo moço em casa, e aí passava a propaganda, eu era criança, olhava e falava assim, eu vou usar, eu quero usar. Então eu já tinha aquela coisa de gostar de mulher que se destacava. E aí cresci, quando fui fazer o ensino médio, eu fui para uma escola federal, fui fazer eletrotécnica, que era um curso masculino. Exatamente, eram poucas mulheres. Poucas mulheres, e eu não sofri, eu não posso dizer que eu sofri preconceito, como eu ouço, né, muita gente falando. Eu lembro que tinham funções que nós, como meninas, não conseguíamos fazer. Tinha lá a prensa, que eram pesadas, e os meninos ajudavam. Todas as meninas eram extremamente atenciosos, cordiais e sem segundas intenções. A gente percebia que era. Aí fiz esse curso, saí do curso, fui fazer engenharia elétrica e eram 102 alunos. Na engenharia, como eram poucas mulheres, então a gente fazia aquele projeto que tinha o aterramento. Então às vezes eu brincava, falava assim, vai lá buscar um pouquinho de terra. Para tirar onda com as meninas. Igual, eu já ouvi falar que tinha menino que falava assim, aí vai buscar aquela válvula HYDRA, que era, e a menina que era hidra, né? A hidra, do banheiro, né? Mas eu, quando entrei, eram 2 meninas, 102 alunos, e eu tinha uma amiga que veio comigo da eletrotécnica, então ela já sabia todos os preconceitos que as meninas sofriam na engenharia. E era bom ter uma amiga também, né? E aí ela falava assim pra mim, você sabia que eles falam assim na engenharia? Quando Deus fez a mulher, ele falou, você quer ser bonita ou quer ser engenheira? Era um negócio que corria na engenharia. Aí eu falava assim, Aí ela falava assim, então a gente tem a obrigação de ir bem arrumada. Aí a gente vai dar aquela maquiagem, pra não ser, né? Assim, uma curiosidade, só coisinhas. Aí eu não terminei esse curso, porque aí sim tinha preconceito na hora do estágio. Porque eles pediam para a mulher, só tinha determinadas áreas, que era de projeto. E eu queria trabalhar numa multinacional, fazendo alguma outra coisa. E aí tinha assim, quando era uma multinacional, observação, só rapazes. Aí eu falei, e eu assim, eu tava ainda no primeiro período, mas quando eu olhei isso, eu sempre ia pro quadro de estágio, pra saber o que ia me aguardar lá na frente. Aí eu falei, gente, eu já faço projeto como técnica, então eu vou sair disso. Aí até a minha amiga também saiu e o pessoal foi fazer outros cursos, e eu não quis, eu tava pra casar e resolvi casar, aí não terminei, falei assim, depois eu faço. Aí vieram as crianças e eu fiquei um bom tempo de dona de casa e trabalhei pra caramba, muito mais do que quando trabalhava fora, porque olha, vou te falar. E com menos reconhecimento. Porque assim, é de segunda a segunda, não tem horário e assim, me doei, acho que foi um tempo bom para os meus filhos, eles precisavam da minha presença, mas eu comecei a sentir necessidade de voltar a estudar. Né? Meu marido, eu lembro que ele passou por um período de desemprego, e como eu estava muito afastada do mercado de trabalho,
eu não conseguia um emprego que me pagasse um salário que fosse compensar eu pôr os meus filhos numa escolinha, então eu ia trocar 6 por meia dúzia. E aí eu falei, gente, eu preciso estudar. E eu resolvi eu comecei a fazer ciências contábeis, porque a minha irmã falou, a minha irmã é advogada, faz ciências contábeis e você me ajuda. Mas não era um curso que eu gostasse, e aí eu parei no segundo ano e engatei a administração. Aí fiz administração, quando eu estava no último ano de administração, me apareceu a oportunidade de eu ser síndica do meu condomínio. Eu era do conselho do condomínio, o síndico renunciou, eu entrei. O condomínio era muito, muito sucateado, tinha muita coisa errada, e eu tentando fazer o síndico fazer ele assim por questões pessoais, ele falou pra mim, não vai dar. Eu assumi e ouvi de moradores falando, não, você não vai conseguir fazer nada não, isso aqui é amaldiçoado, isso aqui não vai para lugar nenhum, isso aqui é um saco sem fundo, a gente põe dinheiro. E os moradores estavam completamente desunidos. E aí foi a primeira atuação política minha, né? Legal. Que era conseguir juntar aquelas pessoas por um bem comum, que eu falo que ser síndico e ser um gestor público, o síndico é um bom exemplo. Tudo bem, é micro, um gestor público é macro, mas a visão é a mesma. E eu consegui unir todos aqueles moradores no mesmo propósito, porque cada um queria uma coisa. E esse foi o meu primeiro desafio. Eu concorri com uma outra pessoa que já havia sido síndico e ele falou a plataforma dele, e eu falei a minha com muita sinceridade e falei o que eu achava, como nós éramos vistos, onde nós poderíamos chegar. Falou de honestidade também? Não falei de honestidade, porque era algo assim, pra mim era tão inerente que eu não precisaria falar. E aí eles votaram em mim, e no mês seguinte eu fiz todo o plano que o condomínio precisava para sair daquela situação. Eu nunca havia assinado um contrato na época, isso foi em 2013, o contrato era primeiro que eu assinei, acho que era de 500 mil, 600 mil, e eu tremia, porque eu falava, se esse pessoal não pagar, como que vai ser? E aí o pessoal do conselho, não funciona assim. Aí como eu vi que eu estava perdida, eu fui fazer um curso para me capacitar, de síndica profissional. Você terminou a administração? Eu estava no último ano, quando eu comecei a trabalhar no condomínio. Quando chegou a hora do estágio, eu reclamei com um professor. Eu não posso fazer o estágio não remunerado porque eu tenho trabalho para fazer. Porque o estágio, no caso, era não remunerado. Aí ele falou, mas que trabalho é esse que você fala? Aí eu falei, eu sou síndica, meu condomínio está em manutenção, eu estou fazendo isso, aquilo. Aí o meu professor olhou e falou assim, mas querida, você já está fazendo gestão financeira, você já está fazendo gestão de pessoas, gestão de material, você já está fazendo gestão de funcionários. Ele falou, você já está trabalhando e você tem administradora que cuida do teu condomínio? Tenho. Então, o seu estágio vai ser no seu condomínio. E aí a administradora era a ponte entre eu e a faculdade, para entregar os relatórios que eu fazia. Foi importante você falar com alguém que entende. Exatamente. E ali foi que eu olhei e falei assim, olha, você vê, eu me preparei, não sabia para quê, apareceu o condomínio, aí fiz uma gestão muito boa, fiquei 8 anos como síndica, já conselheira há 4 anos, e quando eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, a gente saiu numa revista conceituada de condomínios, e aí o pessoal falava para mim, como que você conseguiu? Aí que eu falava, é só não roubar, isso. Que dá. E aí no final do meu mandato, eu senti a necessidade de entender da parte jurídica, de direito. E aí eu fui fazer gestão de... fui fazer direito e gestão condominial. Okay. Que era uma pós que tinha, e eu falei, gente, perfeito. Fiz essa pós, que olha como uma coisa chama a outra. Fiz a pós já no final dos 8 anos. E a experiência que você teve na prática ajudou muito o entendimento. Foi fechando tudo, a pós só servia para me mostrar que eu estava no caminho certo. Sim. E aí, por causa da pós, eu fui chamada para dar aula no Senac, na área condominial. Porque eles precisavam de alguém que tivesse, além do conhecimento, o conhecimento em direito, porque era direito e gestão condominial, a minha pós. E aí fui dar aula, sem nunca ter pisado numa sala de aula.
E no primeiro dia eu tava... Olha só, era um curso de zeladoria. O que que eu pensei? Só vai ter menino, só vai ter homem. Tinham 8 mulheres, 7 mulheres e 2 homens. Eu falava assim, gente, mas que saber a história das meninas. E é assim, algumas eram síndicas e queriam entender o serviço do zelador. Outras eram recepcionistas de condomínios comerciais e tinham interesse em entender a manutenção. Eu falo, sabe como mulher é esperta? Né? Porque ela tem a visão lá longe. Ela não queria, na verdade, ser zeladora, mas ela queria entender o que um zelador fazia para elas referendarem o trabalho delas quando elas fossem supervisionar. Eu falei, essa visão delas era muito legal. Aí dei a aula e eu lembro que no primeiro dia de aula eu cheguei para eles, foi que eu captei a sala, porque eu não tinha didática, eu tinha um certo... E eu falei para eles, gente, é o primeiro dia que eu dou a aula na minha... E aí eu ainda falo, nossa, mas como você foi humilde de falar, porque muita gente não falaria. E aí eu falei para eles assim, eu ouvi uma vez uma frase que falava assim, o que é sorte? Aí eu falei para eles, o que é sorte para vocês? Eu falei assim, a melhor definição de sorte que eu entendo foi essa que eu li. Sorte é quando a preparação e a oportunidade se encontram. Exatamente, Aí vocês estão no caminho certo, porque vocês estão se preparando para algo que vocês às vezes não sabem nem para que vocês vão usar. Mas como vocês se prepararam, vocês estão fazendo a sua parte, Deus coloca a oportunidade no caminho de vocês. Porque tem um versículo bíblico que fala, né, que Deus fala assim, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Então o esforço é teu. A ajuda, ela vem de Deus. Mas se você não fizer a tua parte, Ele não tem como fazer a dele, porque você não se preparou. E eu vi isso na minha vida, porque eu estava fazendo a faculdade, não sabia para que eu ia usar, eu sabia que eu queria... Usei no condomínio, estava terminando, comecei a fazer a pós, também não sabia por que eu ia usar, por causa da pós eu fui dar aula, né? E aí, por conta disso tudo, eu fui chamada para ser candidata a vereadora. Eu falei, gente, na minha vida uma coisa foi chamando a outra. Inclusive o técnico que eu fiz de eletrotécnica e o período que eu tive de engenharia, porque no meu estágio de eletrotécnica eu trabalhei em escritórios de arquitetura. E isso também me deu bagagem para a reforma que eu fiz no meu condomínio. Então eu fui vendo que as coisas todas se conectavam e que você tem que estar sempre sendo curioso, se preparando, porque se você ficar parado, as coisas não vão acontecer na sua vida. Porque as oportunidades vão aparecer e você vai falar, que pena. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse, e vai ficar para trás. E quando você está preparado, já não. Exatamente. É isso. Patrícia, nós estamos nas finais, quero que você volte outras vezes, tá? Você pode deixar seus contatos? Deixo sim. O meu Instagram e o meu Facebook, os dois são oficial Patrícia Belli, com 2 L's e I no final. E tem o meu WhatsApp. Mas aí entre em contato comigo pelas redes e eu passo o WhatsApp. Ok, tá perfeito. bom. E sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço. Internautas, os agradecimentos então a essa talentosa Patrícia Belli. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.